texto escolhido para meditação nesta noite é do Salmo 142. Oração no meio de grande perigo, salmo didático de Davi, oração que fez quando estava na caverna. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim se esmorecia o espírito, conheces a minha vereda, no caminho em que ando me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Tenhamos uma breve palavra de oração, pedindo a bênção de Deus para a exposição do texto lido. Ó Deus, nosso Pai, agradecemos-te o dia que nos dás, agradecemos, Senhor, a vida, a saúde e a possibilidade, ó Deus, de podermos comunicar a Tua palavra com os nossos irmãos, com os nossos amigos, e pedimos, Senhor, que ela seja realmente proveitosa, que seja uma palavra de vida e que possa trazer conforto e orientação para todos nós. Ajuda-nos, Senhor, neste momento. Nós oramos em nome do Teu Filho, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Nós, nessa noite, escolhemos como tema desse sermão uma oração da caverna. A estadia na caverna, no primeiro tempo da vida de Davi, tempo difícil, quando fugia de Saul, ele esteve então abrigado numa caverna, foragido. Nesses últimos dias, todos nós, de uma maneira ou de outra, uns mais, outros menos, estivemos ou estamos confinados dentro dos nossos lares, e todos com relativo conforto. Davi, quando fugiu para a caverna, perseguido, era um lugar extremamente desconfortável, um lugar úmido, apenas uma réstia de luz, onde deveria ficar por um tempo, antes de chegar a ser rei. Nós aprendemos aqui que a humildade precede a honra, e que nós também necessitamos, muitas vezes, de humilhações das nossas vidas. Creio que é um padrão, inclusive aconteceu na vida de Cristo, primeiro o seu estado de humilhação e, posteriormente, o seu estado de exaltação ou de glorificação. No meio de pessoas descontentes, porque ali na caverna, ocasionalmente, ia ter com Davi, seus familiares e alguns homens endividados, alguns homens amargurados, ele aprende a esperar em Deus em tempos difíceis. Na verdade, nós não estamos num parque de diversões, mas muitas vezes nos encontramos em lugares sombrios neste mundo. E Davi anelava, esperava o tempo em que deveria deixar a caverna e ocupar o seu lugar como rei de Israel e de Judá. Assim como todos nós, de uma certa forma, estamos impacientes para um tempo que nós chamamos tempo de normalidade. Mas ali ele pensou quão vagarosos são os planos de Deus. Muitas vezes as coisas ruins crescem rapidamente, as ervas daninhas crescem rapidamente. Mas há um processo de santificação, muitas vezes demorado, dolorido, e que nós passamos por várias experiências. Nós temos, na verdade, um título de possuirmos
grandes bênçãos, de possuirmos o céu como nosso lar e a terra como herança. Jesus disse aos seus discípulos: na casa de meu Pai há muitas moradas. E no seu magistral sermão, chamado Sermão do Monte, Jesus disse que os mansos herdarão a terra. Então, as promessas de Deus, elas não são cumpridas até que tenhamos sofrido por um pouco, até que passemos por um estágio, quem sabe até de humilhação. O apóstolo São Pedro, que conviveu diretamente com Jesus, ele disse: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Naturalmente, depois de ter sofrido por um pouco. Era esse estágio na vida do salmista Davi, durante o período de sofrimento em que esteve na caverna. O que vem acontecer depois desse período da caverna é algo muito precioso. Se perguntássemos por que muitos homens foram solitários no passado, é porque eles aguardavam a cidade que tem fundamento, cujo Deus é o arquiteto e o artífice dessa terra. Quando somos muito apegados a este mundo, às coisas materiais, o nosso amor a Deus declina e crescem os nossos apetites e ficam mais fortes. Mas quando estamos numa caverna ou num período de sofrimento, os nossos olhos erguem-se para os céus e reconhecemos quem é Deus, o que significa Deus e que Ele é, na verdade, o nosso único e grande bem. Nós vamos falar sobre cada um desses versículos de maneira rápida, desse Salmo 142, chamado Oração da Caverna, oração em meio a grande perigo. Nós vemos no versículo 1 desse Salmo a pressão sobre o espírito de Davi, que ele não ficou contente, não ficou satisfeito enquanto ele não ergueu a sua voz e clamou fortemente. Ele disse ao Senhor: eu ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Nas igrejas reformadas, normalmente nós temos um período que chamamos período na liturgia de oração silenciosa. Também as orações particulares nossas, às vezes, são orações silenciosas. Mas o tempo da angústia, então, nós elevamos a nossa voz e clamamos a Deus. É uma oração que nasce da necessidade e do sofrimento. Nessa experiência da cruz, nós somos levados a clamar a Deus, assim como Jesus, na cruz. Diz que ele ofereceu suas orações e súplicas com forte clamor e lágrimas ao Pai. Jesus, na cruz, ofereceu orações ao Pai com forte clamor e lágrimas. Então, não deve o cristão buscar alívio nessa vida, a não ser na oração e na comunhão com Deus. Não deve buscar alívio e nem encontrará na música superficial e barata desses nossos dias ou no entretenimento. Ele deve realmente buscar a Deus. Fraqueza na oração significa que nós estamos muito apegados ao mundo e ao entretenimento. Então o salmista não orou silenciosamente, mas ele disse: ao Senhor eu ergo a minha voz e clamo, com a minha voz eu suplico ao Senhor. Também o salmista, ele resolveu falar e expor a sua queixa. Ele diz: derramo perante ele a minha queixa e a sua presença expõe a minha tribulação. Algumas vezes as nossas línguas estão presas e outras vezes, então, nós precisamos falar com alguém. Precisamos falar com um amigo, falar com um pastor, com um líder religioso, com um médico, mas muitas pessoas não têm ou não se lembram de derramar a sua alma perante Deus, como faz o salmista. Diz: derramo perante ele a minha queixa e a sua presença exponho a minha tribulação. Então, as orações de Davi, elas jorram como se fosse uma torrente. Então, quando chega o tempo da adversidade,
nós devemos clamar a Deus e devemos abrir os nossos lábios e derramar perante Ele a nossa alma, expor diante dEle a nossa queixa e a nossa tribulação. Assim como fez Ezequias, o rei Ezequias, quando foi dito a ele que colocasse em ordem a sua casa, porque morreria e não viveria. Então Ezequias virou-se para a parede e chorou e falou com Deus e expôs a sua situação, e Deus então lhe deu mais 15 anos de vida. Então Deus permite ao seu povo que enfrentemos problemas, mas quando oramos a Ele verdadeiramente, nós temos um duplo benefício. Não só exercitamos a nossa fé, mas lançamos sobre Jesus as nossas ansiedades. E no versículo 3, o salmista fala sobre o conteúdo, a essência da sua oração. Ele diz: quando dentro de mim se esmorecia o espírito, conhece a minha vereda, no caminho que ando me ocultam armadilhas. Ele não se envergonha de dizer que estava esmorecendo, que estava enfraquecido. E é duro estar abatido em nossas mentes. As circunstâncias podem ser de tal monta que nós usamos a expressão de estar no fundo de um poço. Na verdade, o salmista estava confinado dentro de uma caverna, e ele dizia: quando em mim se esmorecia o espírito. Mas nós não sentimos-nos abandonados, porque ele disse: o Senhor conhece o meu caminho, o caminho em que eu ando. E Deus então estava com ele, mesmo nessa situação, e ele disse: me lançam armadilhas. Alguns querem, às vezes, uma igreja muito ampla, um credo muito fácil, uma igreja de entretenimento, uma igreja que, mesmo não tendo muitos elementos bíblicos, mas as pessoas às vezes funcionam. Mas, na verdade, há milhares de lugares que seriam opções para aquela caverna, para aquele lugar de oração. Hoje existem salas de reuniões, clubes do vício, mas o povo de Deus sabe que tudo isso não passa de uma armadilha. Que o importante na vida saudável, na vida cristã, é nós clamarmos a Deus, nós derramarmos perante Ele a nossa alma, expor diante dele a nossa queixa. E ele conhece o nosso caminho, e mesmo quando existem armadilhas. Na vida de Davi, literalmente, Saul, quando ofereceu sua filha Mical para ser esposa de Davi, era uma maneira de atraí-lo e de criar-lhe dificuldade. E Davi, então, diante desse fato, dessas armadilhas, ele está se sentindo, como disse, seu espírito esmorecido, e enfrentando algo que é o mal dos nossos dias principalmente. Ele está enfrentando a solidão. Ele diz: olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Quando uma pessoa olha, não é reconhecida, ninguém se interessa por aquela pessoa, então ela começa a enfrentar a solidão. Mas existe a solidão natural e existe uma solidão espiritual. A natural é quando se sente falta de alguém, um jovem solitário, uma pessoa solitária, mas a solidão espiritual, ela é mais dolorida porque as pessoas não querem andar com alguém que seja uma pessoa espiritual, porque elas se afastam, julgam que essa pessoa é muito religiosa, muito séria, e então isso pode acontecer às vezes até no seio da família. Quantos lares em que um dos cônjuges é cristão e o outro não tem nenhum interesse, ou acompanha simplesmente por uma questão de praticidade? Às vezes essa solidão é encontrada na própria família. Jesus disse: eu não vim trazer paz, mas vim trazer espada sobre a terra, de sorte que os inimigos do homem serão os da sua própria casa, no próprio lar, às vezes na própria igreja, na comunidade e às vezes até na denominação. Então ele expressa a sua solidão espiritual dizendo: ninguém se importa comigo. É muito importante quando alguém se importa conosco, quando temos a bênção de termos comunhão. Nós não devemos menosprezar
um amigo, um irmão que possa ser como um refúgio, diz aqui no texto. Nós temos sentido muita solidão nesses tempos, devido ao afastamento, e é uma experiência também muito diferente pregar para uma igreja praticamente vazia, mas nós devemos valorizar então as pessoas quando estão conosco, os nossos irmãos, os nossos amigos, e Davi não contava mais com isso. Ele disse: não há ninguém que se interesse por mim e não há ninguém que eu possa ter como um refúgio, nenhum lugar de refúgio. Não há quem me reconheça e nenhum lugar de refúgio. E olha que Davi era um cortesão, era um homem acostumado a estar na corte. Então Davi, que não encontra refúgio em nenhum lugar, e também o distanciamento de pessoas que não conseguiram mais andar com ele e não andariam, porque eram interesses diferentes, ele encontra esse refúgio em Deus. No versículo 5 desse salmo nós encontramos: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio e o meu quinhão na terra dos viventes. Então o conforto da criatura na verdade, um conforto pálido diante do conforto e do refúgio que é Deus. O salmista disse: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é um socorro bem presente na tribulação. A nossa vida nessa caverna, muitas vezes melancólica, privada de conforto, de alegria, mas nós temos ainda uma visão de um mundo por vir e nós olhamos para esse mundo pelos olhos da fé, olhamos pela fé. Quando fazemos de Deus o nosso refúgio, nós sabemos que o mundo em que vivemos, ele vai silenciar para sempre. Houve dias em que nós passávamos pelas ruas, estavam desertas, silenciosas. Um dia esse mundo vai se calar completamente. Mas nesse momento, a vida do cristão, a vida do crente, estará tão somente iniciando para um tempo de alegria, quando o próprio tempo se for. E o salmista ainda fala como é tão mortificante, às vezes, essa sensação que Deus não esteja ouvindo as nossas orações. Ele diz: atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Assim como uma criança, quando quer falar com a mãe, fica rodeando, ou com seu pai, também o crente, ele fica, às vezes, sentindo fraco, e clamando a Deus, e falando com Deus. E Davi clama, dizendo a respeito dos seus perseguidores, dizendo: olha o que essas pessoas estão fazendo, olha a minha situação, estou aqui dentro dessa caverna, eu estou enfrentando um confinamento, e como dissemos, um confinamento muito diferente do que nós falamos em confinamento nos dias de hoje. Num lugar escuro, num lugar sombrio, num lugar úmido, temendo a morte, sendo perseguido, mas ele coloca diante de Deus essa história também dos seus perseguidores, E esses perseguidores não gostam quando o crente está em pé. E eles são mais fortes do que eu. Mas isso é uma aparente verdade, porque a Bíblia diz que o homem é forte sim, mas a fraqueza de Deus é mais forte do que o homem. É um sonho de tolice, é um sonho de ilusão. Qualquer pessoa pensar que a igreja de Deus vai ser extinta da face da terra. Ela existirá até o último dia desta nossa jornada. Mesmo nesse tempo em que estamos impossibilitados de nos reunir, nós sentimos ainda a igreja, ela é viva. Ela se reúne no seio das famílias, nas orações, no contato que as pessoas estabelecem umas com as outras. E a igreja existirá realmente para sempre. Ninguém deve sonhar ou imaginar, somente os tolos, de que a igreja desaparecerá sobre a face da terra. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi assim que o grande império romano caiu diante do cristianismo. Né? Também, encerrando com o versículo 7,
O salmista diz: tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Era exatamente o que ele estava sentindo. Tira a minha alma do cárcere, do confinamento. Então, quando a caverna fechou-se sobre o seu espírito, Davi sentiu-se completamente deprimido. Então, ele olha para Deus, que lhe daria um novo tempo, que o tiraria daquela situação, que o tiraria da caverna e o levaria para o trono que Deus havia preparado para ele, o seu ofício de rei do seu povo. Chegaria o tempo em que as pessoas iam dizer: salve o rei. Chegaria o tempo em que era o tempo da coroação, das festividades. Então a arca encontraria descanso, a arca seria levada agora para Sião. O tabernáculo viria a ser o templo, e depois no futuro ainda surgiria um novo Davi, surgiria o Messias, o Cristo, e que iria assentar a glória de Deus, e o povo se veria livre dos pecados. Então os céus deveriam passar, e chegaria então agora um novo céus e uma nova terra, uma nova realidade. A oração de Davi é plenamente cumprida. O tempo em si é um tempo rápido, o tempo passa rapidamente, como diz as Escrituras, e nós voamos. Mas breve virá o Salvador para nos levar. E assim como Davi foi retirado daquela caverna e ascendeu ao trono, nós não estaremos para sempre na caverna. Então o salmista diz: tira minha alma do cárcere. Foi importante o cárcere para ele, para que eu dê graças ao teu nome. Essa é a finalidade do ser humano, engrandecer, ser grato diante de Deus. Diz: os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Não era alguma coisa somente pessoal. Ele queria reunir o povo em torno de si para dar graças a Deus. Ele não estava pensando: olha, quando passar esse tempo de sofrimento, esse tempo de confinamento, então eu vou fazer uma porção de coisas, eu estarei livre dessa situação. Não pensou assim de uma forma egoísta, mas ele falou: eu quero sair daqui para poder dar graça ao teu nome, para poder juntar as pessoas. Os justos vão me rodear, então porque o Senhor me fez esse bem, então nós vamos poder exaltar o teu nome. Eu acredito que no coração dos verdadeiros crentes, alguns estão realmente entristecidos por essa situação que nós estamos vivendo, mas eles pedem que Deus os livre, que Deus os livre dessa situação, para que juntos nós possamos dar graças a Deus, para que nós saiamos literalmente de um confinamento, mas o maior confinamento é a pessoa estar presa numa caverna escura, quando o espírito se deprime, a pessoa estar presa diante dos inimigos, diante do adversário que é Satanás. Então ele deve clamar a Deus, ele deve erguer a sua voz, ele deve soltar a sua língua, assim como ele vai diante de um profissional da saúde, assim quando ele fala no momento de desespero diante de um amigo, ele deve falar com Deus, e deve pedir que Deus o livre, que Deus o conduza e que possa ter dias melhores para que ele possa tirá-lo dessa caverna. Que Deus nos abençoe.